Me chamo Jorge Tavares da Silva, sou do Instituto de Matemática UFAL. Sou orientando do professor Ginaldo Isaac Barbosa. O nosso projeto é análise numérica e soluções de equações diferenciais. O meu plano de trabalho é soluções numéricas de equações diferenciais parciais. Então, o nosso projeto propõe o estudo de soluções numéricas de equações diferenciais parciais e ordinárias, tais como os estudos de soluções analítica e numérica, onde foi visto que as equações diferenciais parciais ordinárias é bastante importante nas áreas de física, química, biologia, entre outras áreas. O nosso objetivo gerais é apresentar as ferramentas matemáticas utilizadas no estudo de soluções numéricas de equações diferenciais parciais e ordinárias e a estocástica. Aqui temos o objetivo específico, mas vou especificar o meu objetivo específico. Foi explorar os métodos de resoluções numéricas GDPs, discutir a validade e aplicabilidade dos métodos de resoluções GDPs. A gente fez reuniões pelo Google Meet toda semana, onde a gente apresentava, e aí a gente fez a utilização de slides para as apresentações, e aí a gente discutia, e o professor passava orientações para nós. A gente não teve encontro presencial, né, devido à pandemia, então as reuniões foram online. No primeiro momento, a gente fez um estudo para dar uma base, e aí a gente estudou as soluções analíticas de equações diferenciais parciais, e também alguns estudos complementares, como o teorema do ponto fixo de Banach, método da bissecção, ponto fixo, algoritmo de programação, entre outros. No segundo momento, os estudos já foram para as soluções numéricas de equações diferenciais parciais, onde a gente não conseguia as soluções analíticas, então a gente partiu para soluções numéricas também. E a gente procurou um software que se encaixasse. Então a gente encontrou o FreeFrame++, que resolve EPs em 3 dimensões. O FreeFrame++, ele é baseado na linguagem de C++, o básico de C++ já é bastante suficiente. Essa ferramenta faz a geração de malha automaticamente, uniforme e não uniforme. E os seus elementos do FreeFrame é baseado em triângulos, tá certo? Então, e ela também é uma ferramenta muito boa, porque fornece vários dados, como vértice, o número de triângulo, você consegue calcular o erro também, consegue visualizar, então é uma ferramenta bastante importante. E aí ela também se baseia no método Galerch para suas aproximações. A gente estudou equações que modelam problemas estacionários e de propagação. Por exemplo, problema estacionário é a equação de Poisson, e de propagação é a equação do calor, é a equação da onda. Então, a gente buscou os meios de técnicas numéricas, né? Essas técnicas numéricas são baseadas em média de elementos finitos e média de diferenças finita. A gente tem a equação diferencial de Poisson, tá ok? Onde é o Laplaciano aqui. Esse carinha é o Laplaciano. Observe que é em 2 dimensões. Tentar observar só aqui. E aí a gente tem o problema na condição de Dirichlet, que aí Dirichlet especifica os valores que uma solução necessita tomar no contorno do domínio. E aí esse problema que a gente trabalhou no FreeFrame, um dos problemas. E aí a gente precisa da função teste. Mas por que o uso da função teste? É porque o FreeFrame ele trabalha da forma forte para a forma fraca. Então, ele trabalha da forma forte para a forma fraca. Então, a gente vai definir o seguinte. Seja V, a gente vai pegar um ômega, continuar R2 que vai em R, tá certo? Então, a gente vai dizer que a V pertence à classe de infinitamente diferenciável com suporte compacto, quando o V se anular na fronteira de ômega, e é uma função de classe C infinito no interior de ômega. Se a gente considera o ômega aberto em R2, né, então basta pedir que esse limite, né, quando x se aproximar da fronteira, a V de x se anule. E aí a gente fez a formulação fraca, né, a partir da forte para a forma fraca. Então, usou a identidade de Green ou integração por parte, você poderia usar. E aí, o que acontece? O problema na forma fraca consiste em encontrar um U pertencente a U, onde esse U vai estar definido por esse conjunto, né? Esse Uzinho vai pertencer a H1, quando U está na fronteira. Para todo V, né, vai pertencer a H1, onde V se anula na fronteira. Então, a gente vai ter a nossa forma aqui bilinear, que vai ser dado por esses gradientes. E aqui a gente vai ter a nossa forma linear. E aí o FreeFrame já meio que já reconhece isso aqui, porque é o que a gente precisa passar para a escrita do FreeFrame. E aí como é que funcionam as soluções, né? O FreeFrame ele usa o método Galerch, mas
qual a ideia, né? Então, a gente vai ter o seguinte, vamos ver a seguinte definição. Um espaço de funções V tem dimensão finita se existir N pertencente ao natural em um conjunto de funções, tá certo? Onde essas funções vai estar em ômega, que está contido um RD até um R, tal que qualquer função V pertencente a V pode ser escrito como uma combinação linear de funções φ, isso é, existem os escalares, tal que V vai ser escrito por esse somatório. Então, o método de elementos finitos, na formulação de Galerkin, aproximará a solução de um espaço de dimensão finita, seguindo a definição, tá certo? Então, a gente define um espaço de dimensão finita VP, que é usado para aproximar da solução exata, sendo que aproximar o de P pertence a esse espaço de dimensão finita. E aí, o que é que o Free vai fazer? Ele vai reconhecer isso aqui, ó, com a condição de Dirichlet. Então, ele vai encontrar uma usinha de P, tal que satisfaz essa equação, para todo V de P pertencente a V de P. Ele vai, como a solução aproximada é procurada em um espaço de dimensão finita, então é importante gerar uma base, tá certo? E aí essa solução vai ser dada por esse somatório. Se a gente fosse calcular, substituiria aqui e faria as contas para determinar os coeficientes a serem determinados. Mas aí o free frame, ele já calcula, ele resolve esse problema para a gente. Então a gente usou um domínio, que foi um círculo, e aí também pegamos uma função f, tá certo? E a nossa condição, e também colocamos uma condição de fronteira. E aí a gente conseguiu, né? Você vê a nossa malha, essa malha aqui é uma malha não uniforme. Então você tem aqui os valores aproximados, a sua malha. Aqui a gente consegue ver o máximo e o mínimo. Esse vermelhinho aqui é o máximo, aqui é o mínimo, o azulzinho escuro. Tá certo? Aqui é a nossa solução, os valores aproximados. E aí o FreeFrame também dá vantagem de você saber o número de triângulos na malha, o número de vértices, o máximo, o mínimo, o erro, tá certo? Um outro problema foi de propagação, que a gente teve a equação do calor. E aí, antes de fazer a formulação variacional, onde é que a gente tem todas as condições, a gente utilizou a derivada parcial da solução na derivada no tempo. Mas por quê? Antes de fazer a formulação variacional? Porque a gente queria escrever a U em cada atualização de T. Então, aqui a gente consegue escrever, né? Onde a U de x e y vai se atualizando a cada T, a cada atualização de T. E aí, isso aqui chamaria uma discretização da equação do calor, chamaria a discretização da equação do calor no tempo, tá certo? E a gente teria esse carinha. A partir daqui, observa algumas coisas. A nossa F aqui, ela também depende de T. Então, por isso, ela está como F de M mais 1. Aqui a gente tem U de 0, é porque a nossa condição inicial era U de x T igual a 0. Então, T não atualizaria. Então, é por isso U de 0. A nossa condição de fronteira de Dirichlet. A gente multiplicando pela função teste, fazendo a integração, tá certo? E aí, usando o teorema da divergência, a gente conseguiria já escrever tudo isso, conseguiria escrever na linguagem do FreeFrame. O FreeFrame vai reconhecer tudo isso aqui, a gente passaria para o algoritmo, escreveria o programa, usaria a condição de fronteira, e aí executaria no FreeFrame. Então, a gente tem a nossa malha, aqui a gente usa uma malha já uniforme, então aqui a gente tem os nossos valores aproximados, a nossa malha, tá certo? Aqui, como a gente fez atualizações no tempo, era até 3, então a gente tem o nosso tempo, usou um looping, aqui era quando t era igual a 3, beleza? Então encerrou o número de vértices, triângulo. A gente também tem execução, a compilação. Então, através do projeto, eu acabei conhecendo a linguagem de programações, tá certo? Como inicialmente foi o Scilab, mas aí encontramos o FreeFrame, então atendia nossos estudos. Então, o FreeFrame possibilitou os resultados numéricos em 2 e 3 dimensões, onde você vê o número de vértices, triângulos, valores aproximados, o erro da norma de L2, a malha do domínio, a solução gráfica. Então, graças ao meu professor Ginaldo, dessas orientações, eu participei do cálculo avançado no curso de verão da Unicamp, uma oficina de engenharia e modelagem matemática, realizada pela Promec. Participei também, tive uma aprovação no CNEMAC em 2021, nesse ano, que foi em matemática aplicada. A gente também teve bastante problema com conexão de internet, a disciplina que chocava com nossos horários, então, às vezes me complicou isso. Também agradeço à Universidade Federal pela bolsa, né, que me ajudou bastante durante esse período. E aqui temos as nossas referências.
Então, gente, é isso a minha apresentação.